Olá, eu sou o Ari e esse é o canal Sob a Luz do Evangelho. Andressa Urach. Irmãos, amigos, podemos descartar o Antigo Testamento acreditando que ele não tem mais valor algum e nos reverenciarmos apenas nas Sagradas Escrituras, ou melhor, no Novo Testamento? Isso é o que Andressa Urach tem como pensamento em sua concepção. Vamos à reflexão e em seguida veremos a entrevista de Andressa, na qual ela fala que o Velho Testamento é descartável. Andressa, ela em entrevista a Felipe Campos, em seu podcast, Andressa, ela fala que a Bíblia, que o Velho Testamento não tem valor algum. Aí, na sequência, nós faremos aqui as nossas considerações. Vamos, então, aqui à reflexão. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, e visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Oséias, capítulo 4, versículo 6. Vamos ao vídeo, aí então nós faremos as nossas considerações, ok? Andressa Urach. Olá, Fê, que prazer estar aqui com você. Coisa boa te ver, Fazia viu? tempo que a gente não se via, né? Verdade, verdade. Só que a vida às vezes nos dá umas rasteiras, né? E a gente precisa virar, né? A gente tem que sair do papel de vítima. Gostaria de dar oi para todos. Eu estou um pouquinho fanha porque eu fiz o corte na língua, a bifurcação, e hoje faz 11 dias. Então eu ainda estou com um pouquinho de dificuldade na fala, mas breve, em torno de 20 dias, o tempo do desinchar, né? Tá. Porque na verdade a orientação é não falar até 10 dias. Hoje eu estou no 11º, então eu estou liberada Então, hoje quer dizer, para começar a falar. E você já estava louca para falar. Já estava doida para falar, então a gente dá para falar de tudo, Felipe. Pode perguntar tudo, que eu sou um livro aberto, né? Não, Tanto que eu fiz o Morri para Viver e falei de todo o meu passado. Eu não tenho problema nenhum de falar sobre assunto nenhum. Eu sou 8 ou 80, né? Eu sou o que eu sou. Se eu sou crente, eu sou crente. Se eu sou doida, eu sou doida. Mas eu sou o que eu sou daquele momento. Acho que são fases na vida, você vai amadurecendo, né? Hoje eu tô com 36 anos. Então, digamos que hoje eu estou na melhor fase da minha vida, Felipe, porque eu encontrei um equilíbrio. Escrevi o livro Morri para Viver, que conta todo aquele passado que eu vivi, até que aconteceu de eu quase morrer em 2014, que foi um divisor de águas na minha vida, porque eu tive uma experiência de quase morte. Eu passei por uma experiência sobrenatural. Eu vi minha alma saindo do corpo, fui para o julgamento. Então eu acredito realmente na existência de Deus. O meu problema foi que eu caí num lugar errado, né? Numa doutrina errada. E você é frágil, você está num momento de desespero com buracos na perna, né? Até quem é ateu na hora do desespero acredita em Deus, né? Porque é o único a recorrer. Porque dinheiro não salva ninguém, né? Claro. Tu pode ser o homem mais rico do mundo, sem saúde você não é nada. Então, naquele momento, eu acreditei muito na fé da minha mãe, né? E essa experiência que eu vivi. E aí, infelizmente, eu acabei caindo na denominação errada. Vivi durante 6 anos. Eu sou muito fiel, sabe, Felipe? Eu sou muito correta, né? Tanto que quando eu trabalhei nas emissoras, eu acredito que todos têm sempre uma imagem muito boa, que eu sempre fui muito certinha, né, nos meus horários, no meu comportamento, enfim, na entrega que eu sempre dou. Então, assim também foi na religião. Eu entrei de cabeça e ali vi um motivo de viver. Quando eu me converti, eu encontrei porque eu conheci Jesus. Então, não tem nada a ver de religião, não tem nada a ver de igreja, não tem nada a ver de templos, de homens. Eu estou falando do nome Jesus que eu conheci através da Bíblia. Qual o problema do ser humano? Ele não quer ler a Bíblia. Ele quer ouvir o que o pastor fala. E assim, no início, você não entende, você acredita. Na verdade, assim, o Antigo Testamento, ele foi feito numa época onde precisavam de regras muito severas para que a população tivesse uma ordem.
tá? Hoje eu descarto o Antigo Testamento e encararia o Novo Testamento, mas de uma forma equilibrada. Porque se você tem uma interpretação, você entende que é como a lei de trânsito. Precisa ter lei, senão existe uma desordem. Então a Bíblia é mais ou menos isso. É como se fosse uma lei, porque existem pessoas que precisam dessas leis. Existe sim culpa, porque é colocado muito medo dentro da religião, medo do diabo, medo do inferno. O que acontece é que as pessoas não leem a Bíblia e elas não conseguem entender que o diabo só toca se Deus permite. Porque existe um mundo espiritual, sim, e eu acredito e eu vi. Eu vi o espírito da morte. Então, assim, hoje eu não tenho mais culpa porque eu tenho Jesus. Então, não importa o tamanho do meu pecado. Tudo é pecado. Um pensamento, uma palavra, Acredito fielmente na minha salvação porque, como eu te falei, eu tive uma experiência pessoal, Felipe. Eu estive de frente com a morte, eu vi o espírito da morte e eu sei que se naquele momento eu tivesse o nome de Jesus para me salvar como advogado no tribunal, eu seria salva, mesmo sendo... Hoje eu não trabalho mais como garota de programa porque não preciso. Ó, eu tinha um patrimônio, tá? Eu conquistei um patrimônio, fiquei rica, entrei para a religião e a religião levou todo o meu patrimônio. Eu fiquei no zero. Neste momento, quando você está no fundo do poço, dificilmente alguém te ajuda. Porque é muito fácil você ter amigos, ter pessoas para te ajudar quando você está famoso e rico. Você não está na fama, você não tem dinheiro, para você ver que você está sozinho. E o irmãozinho não bate na sua porta dizendo: você precisa de um leite, você precisa de um pão, você precisa de um gás. Não, e eu passei por isso, eu passei por essa necessidade. Naquele momento eu pensei assim, e agora o que fazer? Né? Como recomeçar? Porque assim, eu estava casta, eu estava sem intimidade sexual. Por quê? Porque eu pensava em ser missionária. Para que você vá trabalhar, né, na obra de Deus, pensando no mundo espiritual, para você lidar com o mundo espiritual, você precisa se santificar. E eu gostava disso, então não era um sacrifício para mim abrir mão dos meus desejos, das minhas vontades, por amor às pessoas. Não era um sacrifício para mim. Porque, Felipe, eu já tive muito dinheiro, todos os carros que eu quis, viajei para todos os países, fiquei com homem, fiquei com mulher, fiquei com trans, fiquei com... Eu dei game over na vida. Não existe mais culpa. Decidi o quê? Naquele momento de desespero, conversei com o Arthur. Disse: olha, Arthur, não sei o que fazer, meu filho, porque tô abaixo do zero, não sei o que fazer. E ele disse: mãe, eu tô do teu lado. Se você quiser voltar a se prostituir, pode voltar. Porque com 21 anos, quando eu entrei na prostituição, foi para mudar a minha vida. Sair da pobreza e ficar rica e conseguir. Sempre administrei muito bem o meu patrimônio e consegui mudar a minha vida. Cheguei no auge, a igreja me roubou e eu fui pro fundo do poço de novo. E aí eu voltei pro Gruta Azul. O mesmo local aonde eu conhecia, que tinha confiança, que é uma casa muito bonita, como uma balada chique com pessoas bonitas. E pensei: olha, eu não gostaria, de verdade, Felipe, do fundo do meu coração, rasgou a minha alma, tanto que eu procurei ajuda médica, eu procurei ajuda psiquiátrica, porque existia um conflito religioso. Porque quando você está na igreja, tudo é demônio. Você não pode ter uma depressão, você não pode ter uma crise de ansiedade, você não pode ter nada, tudo demônio. Olha, cheguei a pensar, tá? Até me perdoar e entender que a graça já foi dada. Deus não tira a salvação de ninguém. Já foi dado o presente com a morte de Jesus, entende? Só que a igreja planta isso na sua cabeça. Então tudo você acha que você vai pro inferno. Só que, como eu te falei, quando você lê a Bíblia, você entende que não é o que eles estão falando. Eles estão falando para colocar medo, para manipular as pessoas. E, Felipe, de verdade, se você começar a acreditar em tudo que te falam, você vai virar aquilo. O que eu pensei? Arthur é um menino muito inteligente e muito racional. Eu sou uma atriz, tá, Felipe? Então, assim, você que trabalha com a televisão sabe que existe roteiro. Cena 1, 2, 3, 4, 5. É que você vê. Pra mim, aquilo era um trabalho. Ele era o câmera, contratado para isso. Eu daria para ele 10% do que eu ganho. Isso mudaria a vida dele em um ano. As pessoas, elas têm que conversar com os filhos. Elas têm que falar sobre sexo com os filhos. Elas têm que orientar os filhos. Entende? Ali não era uma mãe e um filho. Era uma atriz e um câmera. Era negócio. Negócio que mudaria a vida dele. Hoje o menino é um empresário. Hoje o menino tem um dinheiro, né? Que vive de renda já, com 19 anos, com uma cabeça boa, entende? Ele sabe o que eu passei, ele sabe da pobreza que a gente saiu, ele sabe do sacrifício que eu fiz por ele sabe que eu criei sozinha ele com a ajuda da minha mãe, mas sozinha, entende? Sem uma orientação paterna. Então, assim, você criar um filho com o caráter do meu filho, se tu conhecer o Arthur, tu vai te apaixonar por ele. É um menino querido, não, educado, eu vejo ele exemplar.
Ele é um menino, assim, excelente e extremamente profissional. Tanto que o Lucas conheceu ele em cena. Sério, monta a câmera, ó, cena 1, cena 2, cena 3, não tem putaria. É um trabalho, entende? A gente vende um filme, as pessoas compram o filme. Então, no final, todo mundo ganha. Assim, ó, quando eu estive... Existe essa possibilidade? Felipe, assim, ó, eu tenho um propósito de vida, tá? De falar que sim, que Deus existe, tá? E ele é para todos, principalmente os gays, principalmente as pessoas que os religiosos condenam ao inferno. Eu tenho pavor disso, Felipe, eu tenho pavor. Então, assim, quero sim, mas quero eu sustentar a minha igreja sem roubar dinheiro de ninguém, entende? Quero mostrar esse Deus maravilhoso que me curou, que me trouxe paz, que me deu essa paz interior que eu não conhecia. Porque, como eu te falei, eu sempre tive tudo, Felipe. Eu tive dinheiro, eu tive fama e eu era infeliz, entende? Esse Deus me preencheu de graça. Não precisei comprar. Infelizmente, eu fui enganada pela religiosidade. E eu quero, sim, daqui uns 5 anos, ter uma igreja a qual eu sustente, onde ninguém precisa dar nada. Ela só vai sentar e ouvir e receber E qual vai essa ser orientação. a conduta dessa tua igreja? Mas antes a gente tem uma... Aí é o vídeo que nós vimos a respeito da Andressa, do que ela tem falado. Irmãos, esse vídeo, ele não tem o intuito, a pretensão de falar de pessoas em si, mas de seus atos quando se identifica como cristão evangélico. Todavia, oremos para que o Deus da glória possa abrir os olhos de Andressa Urach e ela venha a trilhar um caminho sob a luz do Evangelho. Mateus capítulo 4, versículo 7 diz assim: disse-lhe Jesus, também está escrito. Amigos, irmãos, reflitam comigo. Sem que conheçamos do também está escrito, estamos incumbidos de sermos facilmente enganados por pessoas que, em seus argumentos sutilmente religiosos, como ocorre frequentemente em seitas e em diversas religiões que abraçam esses artistas, enchendo os seus egos e lhes permitindo levar uma vida totalmente desregrada e pervertida, como aqui no caso da Andressa, que confessou pela sua própria boca o que ela faz. Eu insisto, conhecer passagens bíblicas em destaque e capítulos da Bíblia não nos dá o direito de acharmos que já estamos salvos e que estamos livres do erro porque estamos no tempo da graça e Jesus nos absolveu, pois já não é mais pelas obras. Assim, o Velho Testamento deixa de ser útil para nós, passou a ser antiquado. Posso me prostituir, posso ser um ladrão, posso ter um relacionamento homoafetivo, que tudo está tudo certo, não tem problema algum. Como aqui no vídeo acabamos de ouvir a Andressa Urach. Irmãos, se o Novo Testamento está bem ativo em nossas vidas, é imprescindível que o Velho Testamento também não esteja esquecido. Mas, porém, esse é o argumento que tem feito algumas pessoas se distanciarem de Deus quando elas querem ensinar que o Velho Testamento for apenas para as pessoas de um passado bem distante. Ensinar para as pessoas daquela época que a lei era severa para manter a ordem naquela localidade. Isso, sem dúvida, é pensamento errôneo. Quando não se tem um conhecimento verdadeiro das Escrituras em sua totalidade, passamos a ser alvos fáceis de sermos persuadidos por falas como estas de Andressa Urach nas rodinhas de amigos que não são evangélicos ou que se dizem ser, mas que não aceitam as correções que as Sagradas Escrituras nos revelam. Assim como o Novo Testamento nunca esteve esquecido, o Velho Testamento jamais poderia pairar sobre o esquecimento daqueles que se dizem evangélicos. A dispensação da graça, ela não nos deixa enganar. Paulo, em uma de suas epístolas,
nos reverencia que toda a Escritura é inspirada por Deus e como está lá no livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante que qualquer coisa que se possa imaginar, apta para ensinar e corrigir as intenções dos nossos pensamentos, do nosso coração. Ela fala de todas as Escrituras e não somente no Novo Testamento, até porque o Novo ainda não existia na época de Paulo, pois o Novo Testamento veio a existir depois dos apóstolos. E os ensinos era para que nós crescêssemos perfeitos e habilitados para toda boa obra, segundo Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. Como disse as Escrituras, Andressa, era justamente o Antigo Testamento que eles se baseavam como regra de vida, que outrora tinham que fazer presente, atual, para capacitar o homem e a mulher de Deus. Jesus, minha amiga, ele citou as Escrituras quando Satanás o tentou no deserto, e foi o Velho Testamento que Jesus se valeu, derrotando as astutas ciladas de Satanás, como vimos no livro de Deuteronômio. Bem, não há a necessidade de se prolongar mais, já temos aí um entendimento do que diz as Sagradas Escrituras como um todo. Eu disse no início do vídeo e torno a repetir, que o Deus da glória possa abrir os olhos de Andressa Urach sob a luz do Evangelho. Irmãos, amigos, chegamos ao final de mais um vídeo, e que a paz de Deus possa estar na sua vida e na vida de seus familiares. Não esqueça de deixar aqui o seu like, fazer um comentário, ok? E dar o seu joinha, tá bom assim? Não esqueça também de selecionar o sininho aqui embaixo, para que todos os vídeos que eu vier a produzir, você possa ser avisado, ok? Se inscreva no canal, ajude o canal a crescer. Um abraço, que Deus abençoe.